capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 13. Amós, capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 13, onde trabalharemos o tema: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Amém? Paulo nos diz assim: ouvi essas palavras raras de passar, que estás no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagais os necessitados, e dizei aos seus senhores: trazei-nos bebidas. E o Senhor Deus jurou pela sua santidade, e virá dias em que vos levarão com ganchos, e os últimos de vós com anzóis. Saireis pelas brechas, uma na frente da outra, e sereis lançadas para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgride, vinde a Gigal e multiplicai as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, diz o Senhor Deus. Oferecei sacrifícios de louvores do que é fermentado, divulgai as ofertas voluntárias, anunciais, pois tendes prazer nisso, ó Israelitas. Por isso também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta pão em toda parte. Vós, porém, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a vossa chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita, e fiz com que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra. Choveu sobre um campo, mas o outro sobre o qual não choveu secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Vós, porém, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Castiguei as vossas muitas hortas e vinhas por pragas e ferrugens. Vossas figueiras e oliveiras foram devoradas pelos gafanhotos. Vós, porém, não vos converteis a mim, diz o Senhor. E enviei a praga contra vós, como diz no Egito. Matei vossos jovens pelas espadas, e deixei que vossos cavalos fossem levados. Fiz com que sentisse no nariz o mau cheiro do vosso acampamento, mas não vos converteis a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vós, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição tirado do fogo, mas não vos converteis a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, preparaste, ó Israel, para te encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, e diz ao homem ao seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas, e anda sobre os lugares altos da terra, e o seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te rogando, ó Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar, que eu diminua para que Tu cresças, Senhor, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, o Teu nome exaltado, o Teu nome proclamado neste lugar. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a falar assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, através das orações, a palavra lida, através da direção do culto, através da intercessão, através dos louvores entoados ao Teu nome. Nós te rogamos e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade no nosso meio. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. E que ninguém saia daqui dizendo que foi que o pastor falou ou alguém disse, mas que seja o Senhor que fale a todo tempo neste lugar.
Que seja o Senhor que anuncie a Tua palavra, que seja o Senhor que corrija, que seja o Senhor que faça o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Porque aqui estamos, Senhor, para honrar e agradecer o Teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, não a nós mesmos. Estamos aqui para Te exaltar, para Te agradecer. Por isso te pedimos, Senhor, continua, Senhor, conosco. Continua, Senhor, a falar conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto, a qual o contexto dele, o profeta se levanta a Israel dizendo para aquele povo que dentre todas as nações da terra, o Senhor tinha escolhido eles. Dentre tantas pessoas para salvar, o Senhor te escolheu para te salvar. Dentre tantas pessoas para salvar entre o mundo inteiro, o Senhor te escolheu para derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida. O que o profeta estava dizendo para aquele povo: eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para ser exemplo. Eu escolhi vocês para ser o meu povo. O que o profeta estava dizendo para aquele povo é que ele tinha escolhido aquele povo para ser o povo de Deus, para ser exemplo para as outras nações, para ser luz e sal da terra. O Senhor te escolheu para ser luz neste mundo, para ser sal para este mundo. Por isso o Senhor diz para Israel: vocês não estão vivendo de acordo com a minha palavra. Vocês não estão vivendo de acordo com a minha vontade. Vocês estão envergonhando o meu nome. Então eu usarei vocês de exemplo para as nações. Por isso o profeta diz: venha ao Egito, venha aos outros povos e vede o que o Senhor está fazendo, vede a transgressão, e vede isso ou aquilo. O Senhor está usando o seu povo como exemplo. Israel estava no momento de bonança. Israel estava num momento de riqueza. Israel estava num momento de idolatria. Israel estava num momento onde ele possuía casas de inverno, casa de marfim, casa de campo. Eles possuíam casas de diversas maneiras. As suas casas eram abastadas, tinham recurso, tinham dinheiro, tinham coisas, mas a presença do Senhor não estava no seu meio. O tempo todo o Senhor está dizendo ao seu povo: se volte para mim, ó Israel. E o Senhor começa a ferir esta nação. O Senhor começa a tocar neste povo. O Senhor começa a fazer algumas coisas no meio do povo, mas o povo não se volta para o Senhor. O povo começa a endurecer o seu coração e não tem se voltado para o Senhor. O povo tem endurecido as suas cerviz. E o Senhor tem chamado o povo ao arrependimento, mas as pessoas querem viver o seu erro, querem viver a sua vontade, têm vivido aquilo que vem lhe atrai. Como o povo de Israel achava, porque tinha recurso, porque tinha dinheiro, porque tinha casa no campo, porque morava nos palácios, porque tinha casa de marfim, e tinha um controle das suas vidas, do seu campo, das coisas, e o Senhor começa a tocar no campo. O Senhor começa a tocar nas coisas mais importantes, na videira, na oliveira, na figueira. O Senhor começa a tocar na chuva que descia do céu e mostrando para eles que o que Ele deu a eles, a riqueza que o Senhor entregou a eles, era para eles ser gratos e não se tornarem arrogantes, soberbos. O que tem acontecido muitas vezes em nosso mundo são pessoas que possuem e se tornam cada vez mais arrogantes, cada vez mais cheios de si, cada vez mais achando que possuem, que têm o controle, que possuem e que podem fazer o que bem assim quisessem. Somos exemplos vivos de uma doença que veio, que ninguém via, ninguém enxergava, que dizimou boa parte do nosso planeta. Uma doença a qual os ricos diziam: eu tenho dinheiro para comprar outro pulmão, eu tenho dinheiro para ter um melhor hospital, eu tenho dinheiro para fazer isso ou aquilo outro. Eu vi nesse momento de Covid, trabalhando no hospital, donos e pais de donos de hospital morrendo, porque não tem recurso que pague a vida. Não tem recurso que consiga fazer com que as pessoas fiquem vivas. Por isso, o Senhor está mostrando para aquele povo: se arrependa, se arrependa. Nós vimos outras vezes o profeta dizendo: pela terceira vez, da sua transgressão sim, pela quarta eu digo não sustarei o castigo. O Senhor é misericordioso.
O Senhor tem sido compassivo, tem sido misericordioso, mas o povo tem adorado o bezerro de ouro. O bezerro de ouro que eles fizeram no deserto, eles fizeram novamente uns bezerros de ouro para que o povo fosse e adorasse. O povo tem adorado outras pessoas, tem adorado coisas, tem adorado pessoas e tem deixado o Senhor de lado em sua vida. Não é diferente daquele modo de viver dos israelitas. Aquele povo ia para o templo adorar o Deus de ouro, pedindo riquezas, pedindo bênçãos, pedindo coisas, pedindo possuir e realizar os desejos da sua vida. Mas o Senhor estava longe de Israel. A presença do Senhor não estava no meio deles. Por isso o Senhor diz a eles: se volte para mim. Nós vivemos num mundo onde pessoas vão à igreja porque querem possuir, querem ter, querem coisas realizadas em sua vida, querem bênçãos, querem coisas para poupar em sua vida, mas não estão preocupadas se o Senhor está agradando ou não da sua vida, do seu viver e do seu modo de agir. Israel achava, porque era possuidor da lei, porque possuíam a lei do Senhor, eles podiam viver da forma que bem quisessem. Por isso o Senhor está dizendo ao seu povo: o Senhor levanta um profeta que não veio da escola de profetas, que não foi formado profeta, que não era de uma linhagem de profetas, para dizer para o povo: o Senhor vai castigar vocês. O Senhor vai derramar o seu juízo sobre a sua vida. O Senhor tem visto o que vocês estão fazendo. O Senhor está vendo todas as coisas. Quando o homem não se quebranta diante das advertências de Deus, o próprio Deus se levanta como juiz para encontrar. Por isso o tema que nós estamos vendo e está lá no versículo de número 12 é: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Quantas vezes Deus já falou conosco e nós não ouvimos? Quantas vezes Deus já fez diversas coisas, ou já aconteceu diversas coisas em nossas vidas, porque Deus está falando conosco: se volte para mim, se arrependa, se volte para mim, viva verdadeiramente para mim. Quantas vezes Deus já falou conosco? Quantas vezes já vivemos diversas coisas em nossas vidas, porque o Senhor quer a gente mais próximo, porque o Senhor quer a gente mais perto, porque o Senhor quer cuidar de nós, não porque Ele quer nos castigar. Porque a Bíblia nos diz que o Pai corrige o Filho como ama. O Senhor, por muitas vezes, tem corrigido as nossas vidas porque Ele quer, e Ele nos ama, e Ele quer o melhor de nós. Quantas vezes Deus já falou conosco e nós não vamos ouvir? Nós achamos que é algo do acaso, são coisas que acontecem com todo mundo, são coisas que por aí todo mundo fica, mas o Senhor está nos chamando cada vez mais para perto. O Senhor está nos falando através da palavra, através dos momentos de oração, através do louvor, mas o Senhor também está nos falando e falando conosco através das coisas que têm acontecido no nosso país, das coisas que têm acontecido na nossa cidade, das coisas que têm acontecido dentro da nossa casa. O Senhor está falando conosco em todo o tempo. E o que acontece quando o juiz é o único, o juízo é a única linguagem que o povo entende? Será que precisará o Senhor se levantar como juiz sobre a sua vida, para que você escute o que Ele tem para falar com você? Israel não deu ouvido. Israel não acreditou no profeta. Nós vamos ver mais à frente, no versículo de número 9 ao 7, que o povo dizia: não, é mentira, vamos te apedrejar porque você é mentiroso. O povo não acreditou. Mas depois de 50 anos, se levantou um povo contra Israel. Os assírios, com uma guerra contra o Egito, veio dominando todos os povos que estavam pelo meio do caminho. E Israel foi levado para cativeiro durante 70 anos na Babilônia. É necessário o Senhor se levantar sobre juiz sobre a sua vida, para que você venha ouvir Ele falar contigo. É necessário o Senhor se levantar uma nação para te julgar, para passar por cima, para que você ouça o que o Senhor tem falado contigo, para que você se volte para Deus. É necessário adoecer, cair numa cama, acontecer algo com a sua vida, para que você venha exaltar e agradecer o nome do Senhor.
Será que será necessário acontecer essas coisas na sua vida? É necessário talvez uma nova pandemia para que você venha crer que o Senhor quer que você seja mais assíduo, que você seja mais perto, que você venha buscar mais o Senhor verdadeiramente em sua vida? Estamos preparados para o encontro com Deus ou apenas acostumados com a sua presença litúrgica? Será que estamos preparados verdadeiramente para ver o Senhor face a face? Ou só estamos acostumados a viver uma forma litúrgica dentro da igreja? Só estamos acostumados a estar aqui no templo, adorar, e as nossas vidas continuam exatamente mesmo. Será que estamos verdadeiramente prontos, preparados para se encontrar com o Senhor? Se o Senhor voltasse hoje para você, ou voltasse hoje para nós, você estaria pronto para receber o Senhor na sua vida? Você estaria pronto para receber o Senhor? Ou talvez você só esteja acostumado com o Senhor que você adora, que te dá tudo, que faz o que você deseja, que realiza os desejos do seu coração, mas que você não precisa fazer nada. Porque o que tem sido pregado muitas vezes por aí é um evangelho de que o Senhor já fez tudo por você. O Senhor já realizou o sacrifício na cruz do Calvário, e verdadeiramente o Senhor já realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas Ele nos deu uma nova vida para que nós não vivêssemos mais o velho homem, mas para que nós viéssemos à luz do Espírito do velho homem e vivêssemos o novo para a honra e glória do Senhor. O Senhor em todo tempo quer e nos chama para o arrependimento. O Senhor em todo tempo quer e nos chama para viver uma vida com Ele. Por isso, leremos o versículo 1, o versículo número 3, Deus falou pela prosperidade. O versículo de número 1 ao 3 vai nos dizer: ouvi essas palavras vagas de passar, que estás no monte de Samaria. O Senhor está falando sobre as mulheres samaritanas que possuíam riquezas, que tinham dinheiro, comparando elas à vaca de passar. A vaca de passar era uma vaca que era glamurosa, que viria, que tinha joias, que tinha coisas, riquezas. O que o Senhor está dizendo àquele povo ouve estas palavras, vacas de passar, que estás no monte da Samaria, que oprimes os pobres, esmaga os necessitados, e dizeis aos senhores: traze-nos bebidas. O Senhor está dizendo àquele povo: você tem recurso e está pisando nas pessoas porque você possui. Aquele povo estava pisando nos pobres, nos necessitados, porque tinha dinheiro, tinha recurso. Não, eu tenho, eu posso, eu sou dono do meu nariz, eu tenho dinheiro, o meu dinheiro é importante, eu faço e aconteço. Eu estava dizendo para aquele povo que se dizia tão importante por possuir e ter, tão importante por ter riquezas e por possuir recursos, e com isso humilhavam as pessoas, e com isso pisavam sobre os necessitados, e diziam aos seus senhores: traça-nos bebida. Sou eu quem mando, sou eu quem faço, o dinheiro é meu, se eu parar de fazer, acabou. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vos levarão com ganchos e os últimos de vós com anzóis. O profeta está dizendo: o Senhor jurou pela sua santidade, o Senhor jurou por Ele mesmo que Ele iria acabar com vocês. O que o Senhor está dizendo àquele povo é que eles seriam destruídos por causa da sua arrogância. O Senhor deu recursos, deu dinheiro, mas eles eram soberbos, eles eram arrogantes, eles não eram agradecidos, eles não estavam agradecendo ao Senhor pelo aquilo que tinham e possuíam. Eles achavam que era por causa da força do seu braço, por causa do que eu faço ou aconteço, e não agradeciam ao Senhor por tudo que tinha. Deus estava dizendo: usai a prosperidade para te chamar à gratidão. Usei a prosperidade para te chamar para a gratidão, mas ela te endureceu. As pessoas o Senhor abençoou, e em vez de ser agradecido, em vez de semear, em vez de ajudar vidas, tem endurecido o seu coração para ajudar, tem endurecido o seu coração para agradecer, tem endurecido o seu coração para dizimar e para ofertar ao Senhor. Quantas pessoas
tem endurecido o seu coração, tem vivido a sua arrogância. O Senhor, Ele derrama as bênçãos sobre as vidas, mas Ele quer que nós venhamos a ser gratos a Ele. Quantos hoje confundem as bênçãos com a aprovação divina? Prosperidade, mas sem arrependimento. As pessoas hoje olham para alguém e dizem assim: esse é abençoado por Deus, porque possui. Outras pessoas olham para o pastor e dizem assim: não, pastor, não tem problema, não tem dificuldade, ele é abençoado por Deus. Mas se um pastor disser: eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por isso, por aquilo outro, as pessoas vão dizer: não, Deus não está com ele, Deus não é com ele. As pessoas olham para a prosperidade de outras pessoas e dizem assim: fulano foi abençoado demais por Deus, é abençoado pelo Senhor. Pessoas são abençoadas, possuem bênçãos, mas vivem uma prosperidade sem arrependimento. Uma prosperidade achando que poderão comprar ao Senhor. Nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos um homem que ele parecia e se mostrava ser o servo do Senhor, mas ele era um mago. E quando ele veio, os apóstolos estendendo as mãos e as coisas que aconteciam, ele tenta comprar aquele dom. Outras pessoas querem comprar um pedaço do céu, mas existem pastores e pessoas que vendem, né? Na internet, por aí afora, pessoas estão vendendo terreno do céu, estão vendendo terrenos na Lua, estão vendendo terrenos em outro planeta, porque eles sabem que um dia o mundo vai acabar, e quando o mundo acabar nós vamos fugir desse planeta e vamos morar em outro, tá? Vai achando. As pessoas acham que poderão contra Deus. As pessoas acham que porque tem recurso e tem dinheiro, poderá ser derrotado contra o Senhor. Mas o que o Senhor requer de nós é obediência. O que o Senhor requer de nós é gratidão. O que o Senhor requer de nós é que sejamos obedientes à sua palavra. Quantas bênçãos temos transformado em escadas para o céu? Quantas bênçãos em nossas vidas têm nos tornado bênçãos? Quantas bênçãos temos transformado em escadas para o nosso ego? Talvez um ministério, talvez um cargo, talvez um emprego, talvez um recurso, talvez algo, talvez uma nomenclatura tem massageado e levantado o ego, tem usado as bênçãos como escada para inflar o seu ego, inflar o seu eu, se achar melhor do que os outros. O que esse povo estava fazendo era isso, porque tinham recursos, tinham dinheiro, eles eram maiores, eles eram melhores. Talvez porque possuímos a Cristo Jesus, somos melhores do que outros. Assim achamos. Muitos acham: eu possuo a Cristo Jesus, eu sou melhor do que alguém que está caído aí pela rua. Eu possuo a Cristo Jesus, eu sou melhor do que as nações. Israel achava a mesma coisa. Eu possuo a lei, eu sou o povo de Deus, eu sou melhor do que o povo da terra. Ó Senhor, eu vou usar vocês como exemplo. No versículo número 4 ao 5, nós vamos ver sobre Deus fala pelo culto. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gigal e multiplicai transgressões. Trazei os vossos sacrifícios cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Diz o Senhor Deus: oferecei sacrifícios de louvores do que é fermentado, divulgai as ofertas voluntárias, anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó Israel. O Senhor está dizendo: vocês vão à casa do Senhor, mas continuam transgredindo, para pecar. Vinde a Betel e transgredi, vinde a Gigal e multiplicai a transgressão. Pessoas têm ido à igreja para julgar, pessoas têm ido à igreja para apontar o dedo para as pessoas, pessoas têm ido à igreja não com o intuito de adorar, mas com o intuito de ver os erros e as coisas que estão acontecendo de errado no meio da igreja. O que o Senhor está dizendo para aquele povo: o que vocês vêm fazer é transgredir. Sacrifício
Toda manhã vocês fazem sacrifício, dão um dízimo de 3 em 3 dias. O dízimo que era para dar anual, era para você juntar toda a renda do ano, e você levar, eles estavam levando de 3 em 3 dias. Mas nada adiantava. Entregavam ofertas ao Senhor, entregavam dízimos e ofertas, entregavam os seus sacrifícios ao Senhor, mas o seu coração estava longe do Senhor. Disse o Senhor Deus: oferecei sacrifícios de louvor do que é fermentado, divulgai ofertas voluntárias. Aquele povo estava dizendo: eu estou dando, eu que estou sustentando, sou eu que faço. Aquele povo estava dizendo isso. Eles estavam dando a oferta, dando o dízimo, e tocavam trombeta. Por isso o Senhor diz para ele: tendes prazer nisso, ó Israel. O povo entregava e dizia: eu sou dizimista, eu estou dando tanto por mês, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. O Senhor estava dizendo para eles: estão dando não com gratidão, mas para parecer para os outros. Estão dando não porque reconhecem que é o Senhor que te abençoa, não porque o seu coração está em agradecer, mas para demonstrar que possui e que tem. O que o Senhor está dizendo para aquele povo era isso: vocês estão se amostrando com o que era para ser gratidão. Vocês estão querendo dizer: eu possuo, pelo contrário, que deveria ser: eu sou agradecido ao Senhor, porque se eu tenho, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem tem me dado. Mas aquele povo tocava trombeta, aquele povo demonstrava que tinha. Deus ironiza: podem vir cultuar, mas seu culto é pecado. Em Isaías capítulo 1, versículo 13: não suportarei iniquidade associada a ajuntamento solene. O Senhor não suporta iniquidade, não suporta o pecado associado aos ajuntamentos solene. As pessoas achavam: estou dando meu dízimo, estou fazendo meu sacrifício, eu posso pecar à vontade, eu posso viver no erro quando eu quiser, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo as minhas coisas solenes, eu posso viver a vida que eu bem quero. Não é isso que o Senhor estava dizendo para Israel. O Senhor estava dizendo para Israel que ele queria o povo mais perto. Nem todo culto agrada a Deus. O altar não substitui a obediência. Nem todo culto agrada ao Senhor. O altar, ele não substitui a obediência ao Senhor. Não adianta você sair da sua casa, vir à igreja, dizer que está adorando ao Senhor, mas você não obedece a Ele. Você não tem Ele como Senhor da sua vida. E achando que poderá comprar ou talvez agradar ao Senhor por coisas vãs. Precisamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos obedecer ao Senhor em todo lugar. A palavra do Senhor de Deuteronômio nos diz sobre a obediência. E nós veremos mais à frente a respeito da obediência que o Senhor requer. Versículo de número 6 ao versículo de número 11, Deus fala pelas disciplinas. Deus enviou uma seca, fome, peste, praga, destruição, mas sempre com a frase repetida. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo de número 6. Por isso também vos deixei de dentes limpos. Em toda a vossa cidade a falta de pão, em toda parte. Vós, porém, não vos converteis a mim, diz o Senhor. O Senhor vai dizer por 5 vezes, do 6 ao 11, sobre isso. Eu deixei vocês de dentes limpos. Vocês não tem nada para comer. Não tem pão em lugar nenhum. Mas vocês não se voltaram para mim. Nos nossos dias eu trouxe a pandemia, mas o povo não se voltou para o Senhor. O Senhor me trago coisas e pessoas não têm se voltado para Deus. Tem coisas acontecendo em nosso país, em nosso planeta, guerras e rumores de guerra, mas o povo não tem se voltado para Deus.
O Senhor está dizendo àquele povo que Ele trouxe fome, Ele trouxe peste, Ele trouxe praga, Ele trouxe destruição, mas o povo não tem se voltado para Deus. Porque achamos e dizemos, não, o mal que acontece em minha vida é Satanás. É o diabo que está agindo. É Satanás que está me impedindo de adorar o Senhor. Não, às vezes você nem está adorando. Às vezes você não está nem vivendo. E o Senhor está dizendo, se volte para mim. Se volte para mim. Eu quero você mais perto. Eu preciso da sua vida por completo. Eu não quero somente o seu coração. Eu quero que a sua vida seja para a honra e glória do meu santo nome. E às vezes a gente fica, não, isso que está se levantando contra a minha vida é o diabo, é Satanás, ele está agindo contra a minha vida, né? Não. O Senhor quer te trazer para perto. O Senhor está querendo te trazer para mais próximo dele, porque Ele te ama, não porque Ele quer o seu mal, não porque Ele quer te destruir, não porque Ele quer te fazer sofrer, porque Ele te ama e Ele não quer te perder, porque Ele te ama e Ele não quer que você morra eternamente e morre com Satanás e seus demônios. O Senhor muitas vezes tem feito nós vivermos coisas em nossas vidas porque Ele quer que nós venhamos a estar mais próximos dEle, porque Ele quer que nós venhamos a se voltar para Ele em espírito e em verdade, pois Ele ainda procura os verdadeiros adoradores. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas não porque o diabo está se levantando, é porque o Senhor está nos mostrando, se volte para mim, busque-me mais, ore mais. A pandemia foi um exemplo. Quantas pessoas oravam, jejuavam, liam a Bíblia, por medo de morrer, saíam para trabalhar orando, Senhor me guarda, me protege. Hoje em dia, nem lembra mais de orar, nem lembra mais de agradecer quando come. Precisamos nos voltar para Deus. Abre para mim, Deuteronômios, capítulo de número 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará dentre todas as nações da terra. No versículo de número 2 até o versículo, se eu não me engano, de número 10, deixa eu ver aqui para não... Do 1 ao 14, Deus vai dizer as bênçãos que Ele iria realizar sobre o povo. Se o povo obedecesse o que o Senhor estava dizendo, as bênçãos que Ele iria derramar. Mas, abre para mim o versículo número 15. Se porém não ouvides a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. É o Senhor que está dizendo. O Senhor está dizendo através de Moisés para o povo: se você não obedecer, depois, se você quiser, pode dar uma olhada na sua casa e você vai ver que muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, que está acontecendo no nosso planeta, é porque o povo não tem se voltado para Deus, que o povo está afastado do Senhor. O Senhor está dizendo: se vocês me obedecerem, vocês serão bem-aventurados. Mas se não me obedecerem, serão malditos. Precisamos nos voltar para Deus. O Senhor está dizendo para o seu povo, e por isso o Senhor está repreendendo o seu povo, dizendo: se volte para mim. Deixe de viver o Senhor, a sua vontade, se volte para mim. Eu tenho melhores caminhos para te dar. Eu tenho bênçãos para te derramar sobre a sua vida. Mas eu quero que você seja grato. Eu quero que você seja agradecido. Eu não quero que você venha murmurar porque está faltando pão, mas que você tinha carne. Eu não quero que você venha reclamar porque o emprego é isso, o emprego é aquilo, o seu trabalho é isso, o carro que você tem não presta. Mas quando você andar na fé, que você pedia, faltava. Mas hoje que você tem não presta porque está ruim, porque é isso, porque é aquilo outro.
Às vezes murmuramos e reclamamos demais em vez de agradecer pelo que o Senhor nos dá. O Senhor nos chama para agradecer, para ser grato em todo o tempo. Não tem pão, seja grato. Tem pão, seja grato. Pois é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda. Seja grato ao Senhor não porque Ele faz na sua vida, mas pelo que Ele já fez. Ele se entregou, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a estrutura de servo e sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas foi fiel até a morte de cruz. Morreu no meu e no seu lugar. Ele não precisaria morrer, mas Ele se entregou por mim e por você. Ele pagou uma dívida que era minha, que era sua. Por isso o Senhor, cada dia tem um chamado: se volte para mim, se converta e se volte para mim. Mude a direção. O convertimento é mudar a direção. Se converter é você mudar de direção. O Senhor está dizendo: não está dando certo essa direção que você está tomando na sua vida. Tome outro. Se volte para mim. O pai que chama o filho várias vezes antes do castigo. Isso é o Senhor conosco. Qual o pai fala para o filho: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não vem aqui, para com isso. E aí, quando a criança não escuta, ele vai botar de castigo. É isso que o Senhor faz conosco. Muitas vezes Ele está dizendo: se volte para mim. Até quando você vai viver essa vida? Até quando você vai viver longe de mim? Até quando você vai achar que está vivendo comigo e não está vivendo comigo? Até quando você vai se enganar achando assim: eu sou crente há 50 anos, pastor, você está falando do quê? Mas a sua vida é para a honra e glória do Senhor? Tem sido para a honra e glória do Senhor? Se não tem sido, irmão, desculpa lhe dizer, mas o Senhor nunca entrou na sua vida. Precisamos viver para a honra e glória do Senhor. Precisamos falar igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos viver para o Senhor em nossas vidas. É Ele quem precisa ser exaltado, não nós. Precisamos viver para o Senhor. Em Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige o filho ao ano. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, e por isso Ele quer que você garante para Ele. Ele não quer te perder. Ele não quer que você venha ter uma morte eterna longe dele. Ele quer viver contigo eternamente. A disciplina de Deus é uma linguagem de amor. Ignorá-la é caminhar para o juízo. A disciplina de Deus é uma linguagem de amor. Porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Porque Ele nos ama, Ele deixa a gente passar por coisas nas nossas vidas. Porque Ele nos ama, Ele quer que nós voltamos para o perto dele. Quantas vezes Ele já nos corrigiu e nós não voltamos? Quantas vezes já aconteceu algumas coisas em nossas vidas, o Senhor já nos corrigiu e nós não voltamos para Ele? Quantas vezes? O Senhor quer ser o seu Deus. Ele quer ser o Senhor. Em Lucas, Jesus vai dizer: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem os meus mandamentos? Por que me chamam de Senhor e Senhor e vocês não fazem o que eu peço para vocês fazerem? Dizemos às vezes: o Senhor é meu Deus, é meu Senhor, mas vivemos uma vida que não tem agradado nada ao Senhor. Vivemos uma vida que não tem exaltado o nome do Senhor. Por isso o Senhor nos chama, antes de derramar o seu juízo, Ele nos chama para voltar. Ele nos chama para estar mais próximo, porque o Senhor não quer perder a sua vida. Versículo de número 12, Deus fala pelo juízo. Quando tudo falha, resta o encontro. Acompanhe comigo, versículo de número 12. Portanto, assim te tratarei, ó Israel, porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com Deus. O juízo é necessário. Quando não há arrependimento, quando não há volta para Deus, quando não há reconhecimento, o Senhor voltará com os justos juízes. E Ele voltará para mim e para você. E para todo aquele que vive ou que morreu. Pois João vai dizer que Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos.
precisamos nos voltar para Ele. Ou você está disposto a encarar o justo juiz? Ou você estará disposto a encarar o Senhor julgando, pois Ele é justo? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Esse é o clímax desse texto. Não um convite, mas uma sentença. Como as virgens loucas, em Mateus 25, possuíam lâmpadas, mas não tinham azeite. Tinham aparência, tinham lâmpada, mas não tinham azeite na botija. Estavam junto com as outras, possuíam luz, mas não tinham azeite, não tinham presença, não tinham relacionamento, não tinham busca, não tinham entrega, tinham luz, tinham palavra, mas não tinha vida. O Senhor não quer aparência. Por isso que quando Ele olha para aquela árvore, Ele diz assim, vai procurar a fruta, Ele diz, certo? Porque a árvore era frondosa, era bonita, Ele olha e fala assim, tem fruto. E quando Ele chega, não tem. Essas mulheres eram virgens, tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Precisamos ter azeite na botija. Precisamos ter presença. Precisamos ter busca. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos ter vida com o Senhor. Não só aparência. Precisamos construir o fruto para que o Senhor não nos pare certo. Todo homem terá o seu encontro com Deus, ou pela graça, ou pelo juízo. As pessoas dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Levam a juízo. Todo mundo precisará encontrar o Senhor. Seja para ser agraciados ou para ser julgados por causa das suas atitudes e o seu modo de viver. A pergunta que fica é: estamos prontos para esse encontro? Ou apenas acostumamos com o tempo? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Se sim, amém. Continue assim. Seja fiel. Permaneça fiel, porque Ele lhe dará a coroa da justiça. Mas se não, arrepende-se dos seus maus caminhos. Se volte para Deus e busque o Senhor em verdade em sua vida. Deus ainda fala pelas Escrituras, pelas circunstâncias, pelas consciências. Será que estamos ouvindo? A abundância não é sinal de aprovação. Será que nossa prosperidade espiritual é real ou apenas aparência? O juízo é o último recurso do amor divino. Deus não deseja destruir, mas restaurar. O que o Senhor quer é restaurar. O que o Senhor quer é dar vida. O encontro com Deus é inevitável. Prepara-te é um verbo de urgência. O arrependimento é a única preparação segura. O arrependimento é a única preparação segura. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para o Senhor. E quem sabe o Senhor terá misericórdia da vida da sua vida. Deus não quer apenas ser adorado, Ele quer ser obedecido. Não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser seguido. O Senhor não quer somente a sua adoração, Ele quer a sua obediência. Ele não quer somente ser ouvido, Ele quer que você o siga. Pergunta que fica ecoando como um som distante de um trovão espiritual é essa: estás preparado para te encontrar com o teu Deus?
Você está preparado para encontrar o teu Deus? Que possamos nos preparar para a vinda do Senhor. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui está